Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17, versos 15 ao 19, diz assim: Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Deixa eu ler o 20 também. O 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ok. Aqui, capítulo 17 de João, reta final do ministério terreno de Jesus. Se você perceber, no versículo 17, ele intercede pelo povo. Antes disso, ele está pregando para o povo, para os discípulos, ele está pregando para os discípulos. Capítulo 17, ele intercede por si, versos do 1 ao 5. Depois, ele intercede pelos seus discípulos, até o versículo 19. A partir do 20, ele intercede por toda a igreja, por todos nós, por todos aqueles que crerão nele. Versículo 18, ele, continuando o seu ministério, ele é preso. No 19, ele é condenado e crucificado. No 20, acontece a ressurreição. Só para a gente entender e situar no contexto, no cenário de que estava na reta final do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele intercede pela obra realizada por ele aqui neste plano. Ele apresenta a Deus um relatório, ele fala sobre que tinha revelado a palavra, que tinha revelado para eles, que tinha revelado o nome do Senhor para os seus discípulos. Ele intercede pelos seus discípulos, pedindo para que o Pai os guarde do maligno e os santifique. Ele intercede por toda a igreja para que possam ser unidos nele. Aqui é legal, versos 20 a 26, é legal? A gente não vai falar sobre isso não, porque não é o tema, mas eu acho importante a gente, pelo menos, trazer a memória, tá? Nesse contexto do capítulo 17, o João vai relatar Jesus falando sobre santidade, Jesus falando sobre unidade, o que está faltando em muitas de nossas igrejas hoje, inclusive nas igrejas como o corpo de Cristo, e vai falar também sobre intimidade, relacionamento com o próprio Deus. Ok. Nessas importantes instruções, que Jesus fala sobre unidade, relacionamento, intimidade e santidade, eu quero tirar desse espaço o santificar. Eu quero tirar desse espaço a santificação. E só para a gente entender também, santificar, existe nesse contexto aqui algumas definições. Nesse contexto, quando Jesus fala sobre santifica-os na verdade, ele está falando sobre separar. Mais na frente, no verso 19, quando ele fala, assim como eu me santifico, ele está falando sobre consagração. Então, são dois momentos, separado e consagrado. Queria conversar um pouco com você nessa noite sobre esse ponto. Primeiro ponto que eu quero trazer à mesa é para a gente entender o que seria a separação cristã do mundo, tá? Então coloca no teu coração que separação cristã do mundo não quer dizer se afastar da sociedade. Não quer dizer isso. Aliás, eu brinquei aqui falando que também sou comentarista esportivo, justamente para dizer para você que, sendo pastor, não me afastei da sociedade. Eu continuo integrado na sociedade. Eu continuo levando
uma vida normal. Eu não me isolei, eu não fiquei dentro das quatro paredes. Ser separado não é se afastar de tudo o que acontece. Aliás, e aí eu falei isso hoje pela manhã, talvez o pastor Tiago Sanches saiba mais do que eu, que na história da igreja, muitos cristãos se retiravam para mosteiros, para conventos, com a ideia de ficarem isolados e não se contaminarem com o mundo. Aquilo que estava acontecendo em sua volta, para eles, era muito poluído, e de fato era. Mas uma maneira deles se santificarem era se retirando e ficando isolado. Isso não é santificação. Isso não é a separação cristã que o nosso Deus pede. Você se isolar de tudo não é a melhor opção. Você ir para um deserto e fugir de tudo o que acontece não é a melhor opção. Ah, pastor, mas João Batista fez isso, ele se afastou. João Batista tinha um propósito e tinha uma galera seguindo João Batista, ou não tinha? Ele tinha um monte de seguidores. Ele pregava para aquele povo naquele propósito. Mas, na história da igreja, o povo se retirava não para pregar, mas para fugir da sua responsabilidade. Entendeu? Quando você se isola, você foge da responsabilidade e da sua missão. Ou não é nossa missão pregar o evangelho para toda criatura? Sim ou não? Como é que eu vou pregar o evangelho para toda criatura isolado? Num convento, ninguém me vê, eu não tenho contato com ninguém, não posso falar nada. Esse é um erro, tá? Então, a separação que a Bíblia fala, ou a santificação que a Bíblia fala, não é se isolar, muito pelo contrário, nós precisamos estar no meio daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque eles estão em escuridão, sim ou não? Sim, né? O povo que não tem Jesus, o povo que não tem Deus está em escuridão. E nós temos o reflexo da luz do mundo. Nós brilhamos Cristo em nossa vida. Então nós precisamos refletir esse Jesus para as pessoas que estão perdidas. Como eu vou conseguir isso se eu estiver lá no meio do mundo? Quer dizer, lá no meio do deserto, preso, isolado, fechado. Não vou conseguir refletir, não vou conseguir brilhar, não vou conseguir ser sal, não vou conseguir ser luz para essas pessoas. A reclusão não é a opção que Jesus cita aqui em relação a separa esse povo, ou santifica esse povo. Porque o que ele está dizendo aqui não é uma separação geográfica, não é uma separação física, é uma separação moral, é uma separação espiritual. Em outras palavras, o que o mundo tem pregado de forma imoral, e nós cristãos, vou falar baixinho, né? Temos aplaudido e trazido para dentro das nossas casas, é imoral. Esse tipo de separação é que o texto está pedindo. A imoralidade que nós estamos abraçando, trazendo para dentro da nossa casa, botando na mesa, é que deve ser separado. Eu não tenho que estar aceitando o que eles estão dizendo lá fora. Eu não tenho que estar aceitando. Eu não preciso, gente. Eu não preciso estar dizendo que desenrola, bate, e não sei o que de ladinho, dança de ladinho, sei lá. Ou então, senta aqui do jeito que eu gosto. Meu povo, isso é imoral. Isso é imoral. Ah, pastor, mas a batida é legal, dá o maior valor. Mas olha a letra, pelo amor de Deus. Olha o que é que vocês estão dizendo que querem fazer com o corpo de vocês, templo e morada do Espírito Santo. E eu estou falando isso, povo, é porque nós estamos fazendo, nós, eu e você estamos vivendo isso, aceitando isso, batendo palma para isso, gostando, achando legal, achando massa.
É normal, pastor, mas isso não tem nada não, isso é muito tranquilo, não tem nada demais, pastor. Tem. 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 É esse tipo de separação que o nosso Deus está pedindo. É esse tipo de separação. Parar de ficar declarando para todo mundo que você quer sentar gostoso. Misericórdia, gente. Nossas crianças estão fazendo isso. E a gente achando bonito. Achando legal. Dançando também. E achando que é normal. Não é. A separação que ele exige não é física. É moral e espiritual. Sabe qual é o exemplo que nós temos? Aí no versículo 15 ele fala isso, né? Não rogo que os tires do mundo, ou seja, não vou precisar me isolar. Pelo contrário, eles vão ficar no mundo. Agora, livra ele dessas músicas imorais, dessas práticas horríveis, tenebrosas, cruéis. Retira isso do meio deles. Ou então guarda eles, poupa eles, livra-os do mal. Mateus capítulo 6, acho que no versículo 13, Jesus, citando a oração sacerdotal, ensinando para os seus discípulos quando orar, ele fala, livra-os do mal. Livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. Aí aqui ele fala, Senhor, ele ensinou o povo a pregar em Mateus capítulo 6, a orar, agora ele fala com o próprio Deus, ele intercede com o próprio Deus, ele pratica aquilo que ele ensinou, livra-os do mal. Não precisa tirar do mundo não, tá? Mas livra dessa imoralidade corrupta e corrompida que o mundo está praticando. No versículo 16, nós encontramos o que já sabemos. O nosso maior exemplo, que diz assim, eles não são do mundo como eu também não sou. Ele estava no mundo, nós estamos no mundo, mas ele não é do mundo e nós também não. O fato de não sermos do mundo não exige de nós sairmos, ou recusarmos, ou nos afastarmos desse mundo. Sabe por quê? Porque o nosso maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele se afastou dos pecadores? Sim ou não? Ele sentou na mesa com pecadores? Ele recebeu uma mulher que ninguém queria nem falar com ela? Ele conversou com uma mulher que estava com uma vida totalmente destruída e sendo acusada e apontada todos os dias? Sim. Se ele quisesse que eu e você, se ele quisesse que a igreja se afastasse desse povo, ele também teria se afastado. Ele deixou o exemplo, eu não posso me afastar, porque esse povo precisa de Jesus, e você tem a palavra de Deus, para pregar para esse povo, para pregar para este povo. Jesus Cristo, como a luz do mundo, não enviou os homens para fugir dos pecadores, muito pelo contrário. Ele iluminou o mundo de alguns para compartilhar a palavra com outras pessoas. Porque é muito bom eu dizer que sou crente aqui em cima, eu com o microfone na mão, pregando a palavra, dentro da minha casa, onde todo mundo sabe quem sou eu. Difícil é eu chegar para as pessoas que estão lá fora, completamente cegas, perdidas espiritualmente. Mas esse é o nosso desafio. Nós temos que ir até lá. Nós precisamos compartilhar da palavra da verdade. Olha o que é que diz aí, Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Olha o que é que diz aí sobre santidade. Lê para a gente. Ah, não, deixa eu ler aqui, vai. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler aqui. Diz assim: porque Deus
não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você foi convocado para ser santo. Percebe que nós não fomos chamados simplesmente para levantar as mãos, simplesmente para entrar em uma igreja, se filiar a uma igreja, se congregar em uma igreja. Nós somos convocados pelo próprio Deus para nos santificar, para nos separar da impureza e buscar a santificação. Nós precisamos desenvolver a nossa santidade. Nós precisamos buscar constantemente a santidade. E eu vou conseguir buscar a santidade, desenvolver a santidade quando eu recuso as tentações e os pratos que o inimigo coloca em nossa mesa. Com certeza, você já ouviu isso, mas eu vou repetir aqui. As tentações, primeiro, são coisas boas, porque senão não era tentação, não é não? Ora, eu vou dar uma coisa ruim, tu vai se sentir tentado? Não, é coisa ruim, não presta. É bom. Porque se fosse ruim, você não cairia. É bom. Mas nós precisamos recusar. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos nos sacrificar. Paulo fala aos Romanos capítulo 12, justamente sobre a nossa vida como um sacrifício vivo. Eu dizendo não constantemente para as marmotas desse mundo. Eu dizendo não quero me conformar, eu não quero me adequar, eu não quero entrar numa forma com o mundo. Eu tenho que dizer não. Eu preciso recusar tudo isso. Paulo está dizendo que nós somos chamados para a santidade. E a santidade aumenta o nosso bem-estar espiritual. Aumenta o nosso bem-estar espiritual. O fato de estarmos dentro de uma igreja é uma bênção, é maravilhoso. Mas não é o suficiente se eu não desenvolver a minha santidade. Justificação e santidade andam juntos, tá? Só que tem um detalhe, a justificação acontece de uma vez por todas. Aquele que foi justificado há 30 anos, é tão justificado quanto aquele que foi justificado há 3 dias. Tanto quanto. A santificação não. A santificação é um processo. Você precisa buscar a santificação. Você precisa desenvolver a santificação. Você precisa continuar crescendo, se santificando, desenvolvendo e ter Cristo Jesus como padrão. Sabe por quê? Porque se você não buscar, não desenvolver a sua santidade, nós seremos hipócritas domingueiros. Pastor, eu gostei foi tanto de tu, macho, quando tu começou a brincar no começo, agora está um negócio meio complicado aí, velho. Eu não falo domingueiro, daquele que só vem aos domingos não, porque eu sei que hoje temos muitos compromissos, e válidos, na semana, à noite, enfim, eu sei disso. Quando eu falo hipócritas domingueiros, é aquele que é superficial em Cristo Jesus, na sua relação com Deus eterno. Quando eu não busco a santidade, quando eu me conformo em ser crente de uma igreja, mas não leio a palavra de Deus que produz vida, não oro ao meu Deus, não converso com o meu Deus, não tenho intimidade com o meu Deus, eu sou um hipócrita, porque nós fomos chamados para a santidade. Coloca esse versículo no teu coração aí, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Medita nele todo dia, todo dia. Nós somos convocados à santificação. Nós não fomos chamados para a impureza. Não fomos chamados
a impureza. A santidade, ela traz vida ao nosso coração. Trabalha em nossa vida o propósito. Trabalha em nossa vida um direcionamento do viver da maneira como Deus quer que a gente viva. Vou ler um texto aqui de John Stott, quando ele vai falar sobre isso, que ele diz assim, ó: a igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Primeiro, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Segundo, devemos evitar nos contaminar por ele. Eu tenho que estar no mundo, servindo, pregando, testificando, testemunhando, lá no mundo, aqui no mundo. Mas eu não posso me deixar levar, me contaminar por esse mundo. Assim, diz John Stott, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo e nem sacrificá-la nos conformando a ele. Fugir do mundo não é a saída. Abraçar o mundo com todas as suas artimanhas não é a saída. Eu estou no mundo, consciente de que não sou do mundo, desenvolvendo a minha santidade para servir a Deus com fidelidade, apresentando a palavra que Ele revelou para o mundo. Versículo 17, que é o texto da nossa mensagem, vai dizer assim, João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É bem verdade que somente o sangue de Cristo nos permite entrar no céu. É bem verdade que somente o sangue de Cristo é que nos dá esse acesso. Mas a santidade nos permite relacionarmos com o nosso Deus de uma forma mais estreita, de uma forma mais próxima, de uma forma mais legítima, mais íntima, mais real. Santificar na palavra é compreender o que Deus já nos entregou através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos santificados pela palavra, mas presta atenção, 17:8 de João, olha o que é que vai dizer. Pois eu lhes permiti, ou lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Primeiro, Cristo transmitiu as palavras. E quando ele traz aqui para o singular, ele abrange todas as palavras, leis, profetas, Cristo Jesus, a palavra. Primeiro, versículo 8, Jesus transmitiu a palavra. Versículo 14, Jesus deu-nos a palavra. Olha o versículo 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Primeiro, Cristo transmitiu a palavra. Segundo, Cristo deu a palavra. Agora, no versículo 17, eu descubro que nós somos santificados pela palavra. Santificado aqui quer dizer separado. Separado de quê, meu povo? Da sociedade? Sim ou não? Opa, beleza. Primeiro objetivo alcançado. Não. Separado de quê? Da imoralidade e da falta de relacionamento honesto e sincero com Deus. Como é que eu vou me santificar? Como é que eu vou me separar? Como é que eu percebo isso? Na palavra. Através do que Cristo deixou para os seus discípulos, através do que Deus deixou para nós hoje. Essa palavra é real e verdadeira. Essa palavra transforma a vida do homem e da mulher,
transforma famílias, restaura casamentos. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz. Nós costumamos falar o quê? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Falamos isso constantemente. Só que na prática, a prática não acontece. Muitas vezes, tá? Estou generalizando para chocar você mesmo. De fato, você crê nessa palavra? Ela é a tua regra de fé? Ou qualquer coisinha que você escuta, você fala, rapaz, sabe o que é mesmo? Eu tinha visto na Bíblia que não era não, mas tu está falando agora de um jeito diferente, que eu estou achando que é mesmo. Ah, mas a Bíblia diz isso aqui. Mas está todo mundo falando diferente, não custa nada. Eu vou praticar conforme o que eles estão falando e não o que a Bíblia diz. Na prática, de fato é a nossa regra de fé? De fato é aquilo que nos leva a praticar, a agir? É só provocando, tá, gente? É só desafiando você a meditar, a refletir, a pensar o quanto você se santifica pela palavra, o quanto você está edificado na palavra. A palavra de Deus é um instrumento da nossa santificação. Capítulo 15, no verso 3 de João, vai dizer assim, ó, o próprio Jesus falando. Vocês, naquela hora que ele vai falar sobre a videira, os ramos, né, aquele contexto lá. Versículo 3. Vocês já estão limpos. E são limpos pela palavra que tenho falado. Eu não preciso fazer mais nada, a não ser acreditar nessa palavra que produz e transforma a minha vida. Fala sério, você conhece alguém que foi transformado por essa palavra? Você conhece alguém que, por acaso, vivia uma vida terrível, horrorosa, destruída, mas um dia ouviu a palavra, compreendeu a palavra e hoje tem a vida transformada? Vocês conhecem alguém assim? De repente a sua própria vida era assim, né? Sem sentido, depravada, até que um dia teve um encontro real e verdadeiro com o Logos, com a palavra. E hoje serve com dedicação. Essa palavra, ela é capaz de transformar a vida do homem. Jesus está falando que nós somos limpos pela palavra. Somos transformados pela palavra. Sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. Não há. Ora, se é a palavra que revela o caráter santo de Deus, é a palavra que guia o povo de Deus, é a palavra que ensina como servir a Deus, é a palavra, é a palavra. Olha o que é que diz lá em Salmo 119, nós louvamos aqui há pouco tempo, coisa linda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em outras palavras, eu vou enxergar o que está diante de mim, porque a tua palavra ilumina. Eu vinha de lá para cá agora, no carro, né? E aí tem chovido muito, não tem? Lá em Fortaleza tem, aqui também, né? Cheio de buraco, tá não? Cidade? Cruel, tá cruel. Se eu não colocar, eu tenho uma dificuldade de enxergar, viu, gente? Eu não enxergo muito bem, não. E no escuro, eu tenho que botar a luz alta. Aí me ajuda um pouquinho, certo? Ajuda um pouquinho. Eu consigo desviar dos buracos e tal. Por isso que eu vou trazer um pouquinho também. Da mesma forma é a palavra de Deus, só que é mais eficaz. Às vezes eu não tenho tempo suficiente para desviar. Às vezes a iluminação do meu carro não é tão boa quanto a palavra de Deus.
quando ela é lâmpada para os meus pés, eu sei por onde eu caminho, eu sei onde eu devo pisar. Eu posso me desviar por sem vergonhice minha, mas a palavra me diz onde é que eu devo passar. Luz para o meu caminho. Eu posso querer pegar um atalho, porque é mais fácil, mas o meu caminho está iluminado pela palavra de Deus. A palavra me diz onde eu devo andar. A palavra me diz como eu devo andar. A palavra me diz por onde eu devo caminhar. O nosso testemunho, ou a nossa missão, é testemunhar a verdade. Como é que eu vou testemunhar a verdade se eu não conheço a verdade? Como é que eu posso proclamar a palavra da verdade se eu não conheço essa palavra da verdade? É testemunhar a verdade, o amor, a vontade de Deus, que só pode ser cumprida pela separação espiritual do mundo. Espiritual do mundo. Deixa eu ler o versículo 19 para a gente, que diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mais uma vez eu quero defender essa palavra. Mais uma vez. Essa palavra é alimento. Essa palavra traz crescimento. Essa palavra transformou a minha vida. Essa palavra transformou a minha vida. Três separações matrimoniais. Três separações, 3. Antes dessa palavra. Quando eu conheci a palavra, eu nunca mais me separei com a mesma mulher, com a mesma pessoa. Pastor, então está tudo às mil maravilhas? Tá não. Porque eu sou homem, sou falho. Porque ela é mulher, é falha. A gente tem as nossas dificuldades, como todo casal tem. Qual casal que não tem nenhum problema? Levanta a mão. Que não tem problema, um casalzinho que não tem nada assim, coisado. Nós temos. Mas a separação não é uma opção. Porque entendemos que o propósito de Deus é a transformação do homem e da mulher. Porque entendemos que o casamento é uma aliança eterna. E que as pessoas vão perceber isso, não através das palavras somente, mas também da atitude. Essa palavra aqui, é alimento. Transforma vidas, aquece o coração, traz crescimento para todos nós. Eu não sei você. Não sei se eu pergunte. Eu tenho ido em alguns lugares e tenho percebido que a palavra de Deus, quer dizer, que a palavra de Deus não, que a Bíblia Sagrada deixou de ser a palavra de Deus. É um livro bacana, é um livro legal. Eu vou perguntar, certo? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Ufa mesmo, graças a Deus. Não, falando sério mesmo. Mas assim, é um direito seu, tá? Eu creio que é a palavra de Deus. Eu creio que essa palavra é real e verdadeira. Só que tem muitos de nós, que dizem que não é mais a palavra de Deus. Quer dizer, que não é a palavra de Deus. Isso pode parecer simples, mas é trágico. Porque essa palavra, o Espírito Santo de Deus, inspirando homens e mulheres, sustentando essa palavra por séculos e séculos, que tem direcionado a igreja do Deus vivo, para hoje, homens e mulheres dizerem que essa Bíblia, que essa palavra, não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela guia, ela norteia, ela transforma. Pastor, mas tu é muito quadrado, antiquado, tu é muito coisado. Tá, sou. Mas não deixou de ser a palavra de Deus. Não deixou. Para mim, essa Bíblia
é a palavra de Deus, a palavra da verdade. A palavra da verdade. Tudo que eu precisar para uma prática espiritual, eu encontro na Bíblia. Pastor, mas ela não tem todas as respostas, ou tem? Não, não tem todas as respostas, não. Não tem. Para a vida, não. Alguém me questionou certa vez, por isso que eu estou dizendo aqui. Pastor, e cientificamente ela consegue dar resposta para tudo? Não. Porque ela não é um livro científico. Ela é a palavra de Deus. Ela é espiritual. O Espírito Santo de Deus inspirando homens para falar ao coração do povo. Agora, tudo o que você precisa saber para a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, o seu alicerce como cristão, você encontra nesta palavra. Tudo, absolutamente tudo. Repito o verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E essa palavra não é o Novo Testamento ainda, mas é tudo isso que nós já construímos e muito mais. Isso que nós já construímos nos versos 6 ao 8 de João capítulo 17. O verso 14 de João 17. O verso 3 de João capítulo 15. Salmo 119 e 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o cristão o seu caminho? Como purificará a sua vida? Aqueles que servem a Deus, observando segundo a tua palavra. Paulo fala ao Timóteo, jovem pastor Timóteo, 3,16. Essa palavra é digna de toda aceitação, essa palavra é verdadeira, essa palavra é justiça, essa palavra produz vida, essa palavra, a Bíblia é sagrada. Ela contém verdades, mas muito além disso, ela é a própria verdade de Deus para nós. Fica de pé que eu vou finalizar agora. Eu olhei 20 vezes para o celular, mas não sei que horas eu comecei. Mas eu acho que está na hora, tá? Eu acho que está. Santificar na palavra, ou santificar na verdade, é guardar essa palavra no coração. Versículo 6 ao 8 vai dizer: eu revelei teu nome, e eles obedeceram a palavra. Ler a palavra, ouvir a palavra é importante, mas não é o suficiente. Guardar a palavra e obedecer a palavra, isso sim é o que muda a nossa vida. Isso sim é que nós devemos fazer. Ler a palavra, guardar a palavra e obedecer essa palavra. Ela que guia os nossos passos. Conhecer essa palavra é importante. Versículo 14 do texto que nós lemos diz isso. Mas é preciso ir além. Conhecer para praticar. Conhecer para viver. E não conhecer para bater no peito dizendo que sabe mais do que os outros. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Eu preciso conhecer para viver essa palavra. Essa palavra que revela a mente, o caráter, o desejo, a vontade de Deus, através dos profetas, através de Jesus, através dos discípulos. Mas isso não para por aqui. Eu e você somos separados para continuar propagando essa palavra. Atos dos Apóstolos continua com a minha vida e com a sua vida. Acho lindo, extraordinário, o pedido de Jesus quando diz: Pai, guarda esse povo do mal, separa ele do mundo, Senhor. Prepara, santifica esse povo para a missão. Traz ele para o céu. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vocês creem no céu?
Sim ou não? Que bom. O céu é real, tá, meu povo? O céu é real. O inferno é real. Eu brinquei de manhã, mas foi verdade mesmo. Eu estava pregando, aí eu perguntei, gente, vocês creem no inferno? A metade não creu, não cria. A outra metade disse, pastor, nós cremos. E é por isso que nós somos crentes. Oxe. São crentes no inferno? Quer dizer que se tirar o inferno, vocês param de ser crente. O céu é real. O inferno é real. Mas o Deus grandioso, o Criador de todas as coisas, também é real. Nós somos crentes nele, e não por medo de qualquer coisa, porque temos convicção de que é Ele que reina sobre todas as coisas, quem entregou o seu próprio Filho para nos libertar e perdoar os nossos pecados. Versículo 20, diz assim, minha oração não é apenas por esses, pelos discípulos, pelos que ele estava conversando e pregando. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqueles discípulos pregaram a palavra e tantos outros se converteram, e chegou até nós, mas não parou por aí. Recebemos a palavra, e a nossa missão é fazer com que essa mensagem, essa oração de Jesus se cumpra na nossa vida. Ele intercede pelos que você vai pregar amanhã de manhã e crerão no nome do Senhor Jesus. Essa palavra é real. Amém.